continuidade ao estudo da cosmovisão, né? Mais uma vez citando nosso livro, né, de livro base de acompanhamento, livro do Heber Campos Júnior, né, Amando ao Deus no Mundo. Eu gosto sempre de enfatizar que a estrutura do livro é interessante, ele pega determinados capítulos do livro de Daniel, né, e a partir desses capítulos individuais, ele traz temas acerca de cosmovisão. De forma especial, hoje é um capítulo do livro do Weber que ele vai tratar do capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel. E aí é um tema desafiador, não sei se os irmãos gostam, mas a gente trata esses capítulos como o apocalipse do livro de Daniel, né? Então, a literatura apocalíptica, para mim, né, é uma literatura muito interessante, porque traz muitas figuras, muitos números, né, imagens ali, que tem a sua interpretação, mas também que gera muita discussão na própria academia, né, porque são temas ali que muitas vezes, como Stuart Olyott fala, né, que nós só vamos ter a certeza mesmo da interpretação quando passarmos por aqueles momentos. E como o Apocalipse fala de um período aqui em Daniel que ele vive ali, Nabucodonosor, ali na Babilônia, mas também de um final dos tempos, né? Final dos tempos nós ainda não estamos, então possivelmente algumas interpretações só o pessoal que passar por esse momento vai ter. Mas é uma revelação para nós, e aí na medida do possível a gente consegue ter alguns insights ali do que cada capítulo aqui quer passar para nós hoje, né? Eu também vou pedir a compreensão dos irmãos que detalhes a gente não vai tratar muito sobre detalhes como numeração e tudo, porque isso trata da literatura apocalíptica, mais de uma escatologia, e o nosso tema aqui não é escatologia, né? Doutrina das últimas coisas, escatologia, mas a gente está falando sobre cosmovisão, né? Então, alguns detalhezinhos que às vezes chamam a nossa curiosidade, a gente pede perdão dos irmãos aí, mas a gente pode tratar em outro momento, né? Quando possivelmente estudar escatologia, alguma coisa assim, mas a gente vai focar na parte sobre cosmovisão. E aí, como introdução, né, a literatura apocalíptica, como eu falei, ela é muito interessante, mas ela trata basicamente de 3 pontos, né? Ela vai falar sobre a soberania de Deus, né, a soberania divina sobre todas as coisas. Ela vai falar sobre o fracasso humano. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que Daniel ali e os seus amigos, eles têm toda a sua trajetória, mas de fato quem vence é Cristo Jesus, é Deus, o ancião de dias, né, como a gente vai ver. Então, o homem, de fato, ali, ele tem muito um papel de oração, muito mais do que ação ali na vitória, né? E também na ideia da esperança, né? Então, a literatura apocalíptica, ela passa para os irmãos, né? Ela é transmitida aos irmãos muitas vezes no momento que eles estão passando por dificuldades, e exatamente para dar esperança, né? Seja Apocalipse lá, o nosso último livro da Bíblia, seja aqui o livro de Daniel, nessa sua parte apocalíptica, né? Ela também, a literatura, né, dessa forma, ela também tem um cumprimento imediato e um cumprimento posterior. Isso é interessante, nós vemos quando fomos falar hoje, por exemplo, sobre 70 semanas, né? Para Daniel ali, o cumprimento imediato, o exílio duraria 70 semanas, mas a tradução literal da palavra 70 é 70 sets, né? A nossa tradução fala em 70, mas quando a gente traz para os 77 é porque existiria e existe uma libertação muito maior, que é a do final dos tempos, né? Como nós todos, como peregrinos aqui, estaremos libertos, né? E estaremos na glorificação. Então tem esse cumprimento imediato e tem também um cumprimento posterior. Quando a gente lê, por exemplo, o sermão profético de Jesus, aí já Novo Testamento, mas ele vai falar sobre uma destruição de Jerusalém ali em 70 depois de Cristo, né? Mas também de uma grande tribulação posterior. Então, ou seja, sempre quando tem literatura profética, apocalíptica, tem um cumprimento imediato, mas também um cumprimento posterior. A gente trata, interessante, né? Se vocês olharem meus dedos, né? Primeira vinda de Jesus, segunda. Mas se eu mudo, parece que é uma só. Então, muitas vezes a gente está lendo assim, acho que é uma coisa só, mas tem 2 momentos, né? A primeira e a segunda vinda. É mais ou menos isso, né? Tem um cumprimento imediato e posterior, mas às vezes a gente, se não tomar atenção, acha que é uma coisa só. E não é, são 2 momentos. Tem muitas figuras, como eu falei, né? Tem exemplos de literatura apocalíptica ao longo das escrituras, né? E interessante se nós formos pensar que desde lá da queda, né, quando Deus vem e dá fala da serpente que
que feria o calcanhar, a partir dali, basicamente, a gente tem questões de profecias, né, de coisas apocalípticas, né? A partir dali, praticamente, toda a narrativa vai tratar desse tema, né? No futuro vai acontecer assim, no futuro vai ser assado. Então a gente tem desde aquele momento ali questões de interpretação para o futuro, né? A escatologia eu já comentei, né? E foi aqui em Daniel e em todo momento que ela é apresentada nas escrituras, ela serve para encorajar os fiéis em tempos de perseguição. Então hoje basicamente a gente vai falar sobre esse encorajamento, né? Daniel ali naquele momento, aqui a gente está do 7 ao 12, é uma segunda parte do livro de Daniel, mas ele está sendo encorajado para as diversas situações, inclusive, que ele já havia passado, como nós já vimos ao longo das nossas aulas. E aqui a gente vai ter uma ideia do que isso significa, né? Então, primeiro, a estrutura do livro, né? Duas grandes partes, né? Até o capítulo 7 a gente tem basicamente uma questão, uma narrativa histórica, né? Que é muito fácil de interpretar, ou seja, Daniel e os seus amigos ali, eles vivenciaram de fato aquelas coisas. Então é fácil, é uma narrativa tranquila. A gente tem alguns autores que vai falar que a conjugação verbal ali, inclusive, é em terceira pessoa, porque Daniel vive aquelas coisas, né? Ou em primeira pessoa. Mas a segunda parte, ela é de 7 a 12, são visões, são sonhos, né? E aí Daniel já não vive aquilo na prática, né? Ele está tendo só imagens. Então, a gente trata de 1 a 6 e 7 a 12 nessa primeira divisão. Mas também alguns autores trazem essa ideia do quiasmo, né? Que já foi mencionado aqui também em outras aulas, que é uma relação que a gente pode ter em alguns capítulos. E isso é muito interessante aqui no livro de Daniel. Nós temos, por exemplo, capítulo 2, quando vai falar ali, logo depois tem a introduçãozinha, né? O capítulo 2 trata daquele sonho, né? Que tem aquela imagem que o presbítero Aldenir trouxe para nós, né? Da imagem que Nabucodonosor tem o seu sonho. E isso tem muita relação com o capítulo 7 e 8, quando a gente vai ter a interpretação do que é aquela estátua, o que cada material ali utilizado significa. E a gente vai ver um pouco disso hoje. A gente também tem a relação dos capítulos 3 e 6, né? Que fala sobre risco de vida, capítulos 4 e 5, que fala sobre consequências do orgulho humano, e o capítulo 9 e o capítulo 6, que vai tratar no capítulo 9 de uma oração que muitas vezes muitos intérpretes, né, entendem que encorajou Daniel para enfrentar, por exemplo, a cova dos leões. Então vejam que esse quiasmo, existe uma divisão que a gente pode tratar 1 a 6 e 7 a 12, no sentido de o que Daniel enfrentou, mas também tem esse quiasmo, essa mistura, com capítulos de 7 a 12 estando no meio ali de 1 a 6, né? Que a gente vê, por exemplo, o início dos capítulos é interessante nesse sentido, que fala, no primeiro ano de Belsazar. Então, ou seja, é uma literatura, um apocalipse ali que ele vai falar, mas que está inserido ali no meio dos capítulos de 1 a 6. Então, isso é para a gente entender que essa literatura apocalíptica encoraja Daniel, muitas vezes, para enfrentar a cova dos leões e outras coisas mais. O reverendo Eber, ele vai falar que a ideia aqui na cosmovisão de entender o livro de Daniel como um todo, essa ideia que eu trouxe aqui da pintura, né? Porque no impressionismo, né, esse movimento de pintura e tal, aqui é uma pintura de Monet, se você olhar muito próximo da imagem, né, você olha só focando aqui, você não entende as coisas, né? O que de fato no todo Monet queria apresentar com aquele quadro. Então a ideia hoje do estudo em cosmovisão na literatura apocalíptica é que a gente tenha a ideia do todo, né? Porque se a gente pegar só partezinhas, talvez a gente não entenda a cosmovisão que ali é apresentada. E eu trouxe uma outra que eu acho um pouco interessante também, que é a visão do helicóptero, né? Quando a gente está num helicóptero e o autor ele fala sobre passar sobre o helicóptero na floresta amazônica, né? A gente tem uma visão do todo, como que seria. Mas se a gente entrar por baixo, lá na própria mata, você teria uma outra visão. As duas estão corretas, né? Seja de cima, seja de baixo. Mas, dependendo do que a gente quer entender, é mais fácil olhar de cima ou mais fácil entrar. Talvez escatologia e doutrina das últimas coisas seja melhor a gente entrar por baixo e ver os detalhes. Mas hoje, em Cosmovisão, a ideia é a gente falar um pouco sobre o todo. Tá bom? Então, uma frase do Weber, né? Escatologia dá sentido à esperança. Somos encorajados a servir aqui, sem perder de vista
que o nosso chamado é voltar para a nossa terra. É mais ou menos isso que vai acontecer com Daniel, né? Ele está angustiado ali, né? É uma passagem que até o capítulo 6 a gente vê um Daniel muito forte, muito perspicaz nas suas ações, né? Enfrenta a covas dos leões, os amigos dele enfrentam a fornalha, e sempre a gente falando sobre fé, sobre sobre moralidade, né? Que muita gente tem que entender muito bem essas coisas. Mas agora não, a gente passa a entender um Daniel que é a gente fala que ele é um idoso já, né? Já está aqui no final do exílio, mas é um Daniel preocupado, né? Ao longo dos capítulos a gente vê um Daniel que não entende os sonhos que ele interpretou muitas vezes lá no capítulo 2, e agora ele não consegue, ele precisa de um anjo, ou seja, parece que é mais palpável, parece que é mais agente, né? Que não entende muitas coisas e tal, e precisa do auxílio do Senhor. De 7 a 12 a gente vai ver esse tipo de Daniel. E aqui um resuminho básico, né, porque a gente não vai conseguir ler todas as coisas, mas eu queria que os irmãos abrissem Daniel, e nós vamos ler do versículo 1, capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículos 1 a 15. Daniel capítulo 7, versículos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Vamos orar rapidamente, irmãos? Senhor Deus e Pai, a palavra foi aberta, estamos aqui reunidos, ó Pai, querendo aprender mais de Ti, aprender mais do que de fato essa literatura tem para nós hoje, ó Pai, em termos de cosmovisão. Que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, Senhor, somente o que vem de Ti fique. Essa é a nossa oração, que o nosso meditar seja agradável a Ti na Tua presença. Amém. Meus irmãos, essa aqui, vejam que tem muitas imagens, né?
animais, 3 animais ali perversos, né? E um que ele não consegue identificar como que tipo de animal, para ele é muito estranho, 10 chifres, né? Uma coisa que a gente entende uma coisa meio doida, né? Chifre na Bíblia quer dizer poder, então imagine que esse animal tem 10 chifres, né? E a gente vai ver alguns pontos nesse sentido sobre o que isso tem para Daniel. E veja que eu terminei aqui, o 15, a gente até o 12 fala sobre a literatura apocalíptica, mas termina com Daniel, né? Preocupado, o que eu vou fazer, o que isso significa. Aí a gente tem, a partir do 15 ali, uma interpretação, vem anjo, vem seres angelicais ali, explicar para ele o que estava acontecendo, a ponto de ele terminar no capítulo 12, um Daniel tranquilo, sabendo que existe uma perseverança, um cuidado de Deus, uma esperança futura para aquele povo ali, né, que estava passando pelo aquele período de exílio. Mas aqui, então, a estrutura, né, então Daniel vai falar sobre mais a questão histórica, né? Daniel 2 vai falar sobre ele, Nabucodonosor, 5 fala sobre Daniel e Belsazar, o capítulo 6, né, aqui falando em capítulos, Daniel e o rei Dario, sonhos e visões de Daniel a partir do 7 ao 12, né? O 7 falando dos 4 animais e o filho do homem, o 8 falando de um carneiro e um bode, o 9 falando sobre uma oração de Daniel. A gente vai tratar um pouquinho sobre esses pontos, né? É só um resuminho. O 9, parte final, fala das 70 semanas. O capítulo 10 vai falar da visão de um homem. O 11 e o 12 fala ali do questão histórica, né, do Reino do Norte, Reino do Sul, e como será, né, os últimos tempos. É mais ou menos um panorama aqui sobre o livro de Daniel. Panorama do livro de Daniel. E aqui, como eu não dá para ver muito bem, mas é uma linha do tempo para a gente entender a colocação desses capítulos ao longo do livro. Do capítulo 1 a 6, a gente tem uma narrativa, parece sequencial, só que 7 a 12 ele está inserido dentro dessa narrativa. Então, aqui, por exemplo, Daniel 9 vem praticamente junto com Daniel 5. Então, a oração que Daniel faz no capítulo 9 é uma oração que o encoraja a enfrentar a cova dos leões, que ele enfrenta em Daniel 5. A gente tem, por exemplo, Daniel 6, posterior a Daniel 7 e 8. Né, pelo início dos capítulos a gente vê, né, a narrativa de que rei ali, imperador, estava presente, então a gente consegue encaixar essa parte apocalíptica numa questão histórica enfrentada por Daniel, de forma que as visões que ele tem e a interpretação que os seres angelicais dão o encoraja a enfrentar de fato o que ele passou. Cova dos Leões, os diversos imperadores, né? E esse aqui é uma linha do tempo que a gente vê essas questões. Aqui está em inglês, eu peço desculpa aos irmãos, mas temos os capítulos, né? E mais ou menos ali na cronologia como que eles estariam inseridos. E aí, primeiro alguns textos aqui para a gente entender, aqui falando sobre 7 e 8, né? Deus sempre mostra o lamaçal, de onde tira o seu povo. Então a narrativa ali no capítulo 7 e 8 que a gente começou a ler, falamos dos animais, né? Que tem uma relação com o capítulo 2. A gente vai falar de um período em que o povo sofre, né? Então ele fala que o reverendo Heber que é um lamaçal, mas que a gente vai falar também sobre um ancião de dias, um filho do homem que vem e julga e está tudo bem, está tudo sob controle, nada foge do que o Senhor estava prevendo e preveu, é isso, mas que o Senhor determinou que aconteceria. Nada fugiu do controle do Senhor. Então isso está presente aqui nesses capítulos de 7 a 12, né? Também vai falar que a mudança de reis, e aí a gente vai ver, né, que aqueles animais eles se referem a reinos, né? Então a gente vai ter Persa, Babilônia, vai ter Roma, e é uma sucessão de impérios ali, só que isso não traria modificação para a situação. Né? O próprio Daniel enfrentou ali, ele enfrentou Belsazar, enfrentou Dário, enfrentou outros reis ali naquele período, são 7 ou 8 mais ou menos, e o povo de fato não teve mudança, eles continuavam exilados e sofrendo perseguições, né? Mas aquilo teria um fim, né? E a imagem que ele tem é que sim, teria um ancião de dias no trono, reinando, e um filho do homem que chega para julgar. Né? E aí eles com sopro eles julgam todas as coisas, né? É muito parecido com o Apocalipse, né? O Senhor não faz esforço para sua vitória,
né? Ele é tão poderoso que, por mais que esses impérios para Daniel sejam fortes, e tenham a imagem de animais fortes, ferozes, o Senhor é muito mais forte. Ele, com soprar, ele julga, queima e traz a vitória para ele, né? E isso é uma outra coisa que o livro de Daniel traz. Daniel é um mero espectador. A gente vai ver em determinado capítulo que Daniel ali é apresentado como se ele estivesse num palco, né? O John Stott fala que a gente está encenando aqui uma peça, né? E a gente tem todo o plano espiritual olhando, né? Vendo as coisas. A batalha espiritual é muito mais do que carne aqui da peça. E a gente vê que esse Daniel, ele ora, porque ele não faz parte da vitória, ele não está ali guerreando com principados e potestades, né? Ele está somente orando. Então traz essa ideia de libertação. O sofrimento aqui nesse capítulo também é descrito com relação às feras, né? As feras, diferente do capítulo 2, que a gente tem elementos, né? Ouro, prata, bronze, aquela coisa. Aqui as feras vão ficando mais poderosas. Né? Sai de um determinado animal e vai para um que ele nem sabe, não consegue nem descrever, que tem 10 chifres, é um animal super poderoso, né? Então, aquilo de fato deixa ele alarmado, e é a ideia de que a gente pensa que as coisas podem melhorar, mas aqui na narrativa o animal só piora, né? E ele é só mais feroz. Então, isso também para Daniel ali naquele momento, para ele entender o que ele está passando, e para nós hoje entendemos que até o final dos tempos nós vamos enfrentar dificuldades. Né? A vida do crente não é fácil. O sonho de Daniel 7 seria uma visão de toda a história, né? A gente falou aqui a gente terminou com a perspectiva de Daniel temeroso, mas os versículos anteriores a gente falou sobre o ancião de dias que senta no trono, é o Senhor reinando, seja em qualquer circunstância o Senhor reina. Então, e ele vai julgar, sendo que todo o reino é entregue a Jesus Cristo. Né? Então a gente não tem uma ideia só do momento ali que Daniel enfrenta, mas é uma ideia do todo, da história toda, como que ela se decorre. Né? Depois da visão terrível das bestas, Daniel tem uma visão majestosa do ancião de dias, e a ideia aqui é que o mal não fica sem a devida paga. Né? Ele vai ser julgado. Esse aqui é um negócio no YouTube que tem do Bible Project, hoje já tem em português, é interessante que eles trazem algumas imagenzinhas, e aqui resume mais ou menos o capítulo 7, né? Vai falar ali de um sonho de Daniel lá em cima, né? Aí tem as feras todas, mas tem o ancião de dias ali que vai julgar, e aqui sobre o fogo, né? Voltando àquela última fera, que a gente tem a ideia de anticristo, né? Daquela figura que vai vir ali tão perversa, vai ser julgada com sopro e já perdeu, né? E vai ser jogada no lago de fogo, né? Então é uma imagenzinha que traz um resuminho. Aqui outras duas figuras também, que Daniel era. E aí, para falar um pouco sobre a fragilidade de Daniel, até então a gente viu um Daniel muito forte, né, enfrentando cova, enfrentando todos os imperadores, mas aqui nesse sonho ele precisa do auxílio de um intérprete. Né? Ele lá no início, Daniel 1 e 2, ele é chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, né? E ele interpreta da forma correta, mas agora quando ele sonha, ele precisa do auxílio, ou seja, é um Daniel como eu e você, que precisamos de auxílio do Senhor, do Espírito Santo, para interpretar várias situações de nossas vidas. Né? E aqui essas duas imagens, mais ou menos a ideia de que a apresentação do que seria aqueles animais, aqueles chifres, Daniel vai precisar de um auxílio. Daniel é limitado. Ele tem, como nós, as nossas limitações. Aqui mais uma figurinha e a ideia é comparar aquele quiasmo que nós falamos, né? Esse primeiro aqui é de Daniel 2, né? Tem a figura lá com todos a questões da espécie, do material, né? A gente vai falar sobre ouro, prata, bronze. E aqui a relação, segundo aqui é Daniel 7, né? Então, a parte do ouro da cabeça quer dizer Babilônia, né? A parte do peito ali, que é a parte de prata, é o Império Medo-Persa. A cintura ali vai ser a Grécia, né? E, por fim, Roma. E ali em Daniel 2 a gente vê que vem uma pedra e destrói todas as coisas, né? Aqui a gente vê que o ancião de dias e o filho do homem vem e, de fato, eles vencem. Então, existe uma relação muito próxima. Esse quiasmo, de fato, pode ser... ele vem para nos auxiliar, muitas vezes, na interpretação do livro de Daniel como um todo, né?
Então, em contraste com os reinos apresentados pelas bestas que surgiram da terra, aparece um personagem chamado Filho do Homem, e aqui Filho do Homem ali. E é interessante isso também no livro de Daniel, que tem uma parte que é em aramaico, outra parte que é em hebraico. Então, tem essas duas línguas ali, né? Mas Filho do Homem em aramaico significa um ser humano. A ideia de que Cristo Jesus é 100% Deus e 100% homem, porque de fato o homem deveria cumprir as determinações de Deus lá no Éden, então Cristo tem que ser 100% homem, né? Então aqui a gente tem um ser humano como sendo essa ideia do Filho do Homem, que tem características divinas, né? Vem como as nuvens do céu, e aí na Bíblia, quando é nuvens do céu, dá essa ideia, né? Passa essa ideia, que tem diversas citações nesse sentido, e ele recebe um reino, né? Que não tem fim, é um reino eterno, e Cristo, ele mesmo se identifica como esse Filho do Homem, que tem o reino eterno, né? Então isso é para tranquilizar Daniel, que enfrenta aquele período difícil, que vê as bestas ali, mas que também vê o final dos tempos em que Deus mostra que ele reina e ele tem um lugar especial para os seus eleitos, né? E aqui mais alguns ensinamentos também desse capítulo, né? A explicação inicial é sobre toda a história, como nós falamos, né? Daniel está intrigado com o quarto animal, e a gente vai ver que esse quarto animal, no Daniel 8, né, ele é tratado como, primeiramente, Alexandre, o Grande, que vem, né, ele é um imperador de destaque, mas principalmente com o Antíoco Epifânio, né, que profana o tempo, né, é um ser ali que é um ser humano ali que de fato vai atuar contra o Senhor, mas também isso faz referência a um anticristo, ou anticristo, né, como nós estudamos na literatura. A explicação seguinte expande os detalhes desse animal, falando do terror e da aflição. Lembra que tem um que tem as costelas na boca, né? E isso é para gerar temor mesmo, porque existe sofrimento. Né? Não é fácil ser crente, vai passar por perseguição. E a gente aprende nos textos que um homem maduro como Daniel, aqui ele já está no final do exílio, né, tem seus momentos de fraqueza e que cujos olhos focam a força dos ventos. A gente começou a ler 7, foi intencional ler só o 7, mas dali as bestas surgem do mar. E são ventos que fazem a besta levantar. Os ventos nada mais são do que o Senhor. O Senhor, ele prevê essas coisas. Então, os ventos fazem surgir essas bestas, mas a gente tem que olhar para quem faz surgir e não para a besta propriamente dita. Né? Então, a gente foca muitas vezes no perigo e esquece de quem ali que está no comando. Né? E aqui Daniel parece ali até o 15, final do 15, ele fica alarmado, ele está focando no perigo, na ferocidade dos animais, mas o anjo vem, olha, tem um ancião de dias, né? Tem um Senhor, ele está cuidando, né? Ele vai preservar o seu povo. E a ideia é que sempre essa literatura apocalíptica ela trata, né, ela retrata a vitória do Messias como tons triunfantes. É um sopro, ele não precisa de esforço nenhum. O capítulo 8 vai falar sobre 2 pontos específicos daqueles primeiros 4 animais, né? Ele vai falar sobre o Medo-Persa e o Império Grego, né? E aqui, novamente, Daniel vai precisar do auxílio para entender, mas essa imagem aqui trata da relação do capítulo 7, 8, com relação ao final aqui, o que de fato estava acontecendo ali na história. Então vejam que o urso ali, aquele animal urso, né, que está relatado no capítulo 7, ele faz referência ao carneiro do capítulo 8, né, que é o Império Medo-Persa. E o leopardo ali no capítulo 7 faz a referência ao bode aqui do capítulo 8, que vai trazer a referência com a Grécia, né? E aquele animal aterrorizante lá de 10 chifres, que são a sucessão do Império Romano ali, diz respeito ao Império Romano, de fato, né? E aos seus diversos imperadores ao longo da história, né? Que seria as pernas de ferro ali, e que de fato surgiriam aqueles 10 chifres e o chifre maior. É aquele quiasmo que nós falamos, né? 7, 8, a gente tem junto com o capítulo 2 um quiasmo para a gente entender melhor. Aqui a ideia é que primeiramente Daniel aprende a confiar mesmo sem saber tudo o que vai acontecer. O final do capítulo 7, 8 vai falar que para Daniel, né, que ele tem que escrever essas coisas, né?
e selar e guardar. E de fato, muita coisa que acontece, por exemplo, o Antíoco Epifânio, ele vem depois, e Daniel não vai entender ali naquele momento. É quase 500 anos depois. Então tem certas coisas que nós não temos a interpretação hoje. Aquela ideia que eu falei do Stuart Olliott, ele fala assim, olha, Daniel teve as revelações e ele escreveu. Muita coisa ele mesmo não vivenciou e ele não consegue interpretar. Mas quem vivencia, quem vai pegar esse livro de Daniel nesses momentos históricos, consegue. Como, por exemplo, essa ideia do chifre ser Antíoco Epifânio. O pessoal lá, 500 anos depois de quando Daniel foi escrito, eles identificaram que, de fato, ali eles estavam passando por esse período que foi relatado por Daniel. E que tantas outras coisas vão acontecer e que, em momentos específicos, a interpretação do que aquilo significa, de fato, viria, né? Então, no final a gente vai ver, mas o Weber traz aqui nessa parte do capítulo falando que é como se a gente estivesse dirigindo em meio à neblina, né? Não sei se os irmãos já dirigiram, mas pegando aquelas serras de Petrópolis ou ali, por exemplo, descendo para o litoral de São Paulo, quando tem neblina, você não enxerga nada, né? Você passa a se guiar basicamente com aqueles olhos de gato, que a gente às vezes não dá importância, mas quando vem a neblina a gente não enxerga nada, só o olhinho de gato. E aqui a ideia do Weber é essa, que muitas vezes Daniel está recebendo, ele sabe as coisas que vão acontecer, mas ele está em meio à neblina, ele não está conseguindo enxergar, mas ele vai seguir a orientação do Senhor. Essa é a ideia, né, de que mesmo não entendendo todas as coisas, o final do 7 ou do 8 vai falar que ele mesmo enfermo, ele levanta e vai servir ao Senhor. Tendo todas essas, o Senhor, tanto a Nabucodonosor quanto a Deus, porque a gente serve a Deus em meio às nossas atividades aqui, aos nossos trabalhos. Então, mesmo sabendo do que vem para frente, mas não entendendo, ele persevera e fala, eu tenho que servir. Em segundo lugar, Daniel continua engajado no serviço, é essa parte, né? Ele se levanta ali mesmo enfermo e continua nos seus trabalhos ali, Belsazar. E por último, Daniel não dicotomiza, né? Mas ele serve ao Senhor enquanto servia ao próximo. Ele não tem essa coisa, eu sei, eu tenho a revelação, eu sei como as coisas terminam, e aí eu fico na minha, não vou fazer mais nada. Não é essa a ideia. Mesmo sabendo, mesmo não tendo revelação, mesmo a gente sabendo que no final o Senhor vence, a gente vai ter as bodas, né? Com o Cordeiro, a gente continua perseverando nas nossas atividades. E aqui a gente entra no capítulo 9, né, que vai ser uma das orações de Daniel, né? Ele tinha lido a localização no quiasma, a gente entende que Daniel já tinha lido a profecia de 70 semanas de Jeremias, né? Que o povo passaria no exílio durante 70 anos, 70 anos. Então está chegando no fim e ele faz uma oração, né? O capítulo 9 trata dessa oração, uma oração que vai falar, pedir perdão pelos pecados do povo, né? Aquela ideia de que ele entende por que o povo está passando por aquilo e ora porque ele teve visões e ele quer, de fato, que aquilo aconteça rápido, né? Que termine logo o exílio. E a ideia desses 70 é importante, porque, como eu falei, né? A nossa tradução de 70, na verdade, é 77, é a perfeição. Existe uma vitória de exílio muito maior do que propriamente só aqueles 70 anos daquele povo, que é nosso fim, o fim da nossa peregrinação, né? Então, Daniel 9, né, o profeta foi levado a orar ao Senhor confessando os pecados, né, suplicando pelo livramento, o fim, né, daquele cativeiro. A resposta libertadora de Deus veio com a libertação, né, iminente do povo, teve o decreto de Ciro, né, e interessante que esse ponto aqui foi um que a gente discutiu muito no conselho da outra igreja, e a volta da pandemia foi em partes, né, não foi todo mundo ao mesmo tempo, né, muito parecido aqui, não foi todo mundo junto, aqui o retorno do exílio foram parcelas, né. Deus levou o profeta a enxergar um livramento ainda mais perfeito, a ideia dos 77, né, a ideia de que o povo vai voltar aqui para sua terra, mas continuamos sendo peregrinos aqui, porque a gente tem uma pátria celestial nos esperando, né? Essa ideia de entender escatologia, entender que o fim o Senhor já escreveu. Não sei se os irmãos já perceberam, mas às vezes a gente está lendo um livro, e recente eu estava correndo ouvindo, né? Aqueles livros do Reverendo Emílio, ele publicou algumas ficções, e a gente está correndo lá ouvindo e a gente quer saber o final, né? E o autor do livro sabe o final. Se eu conversar com o Reverendo Emílio, ele vai me contar o final, ele sabe
né? Da mesma forma, o Senhor, Deus, ele escreveu toda a história, né? Ele está revelando para nós, ele já sabe tudo que vai acontecer. Eu quero ter certeza do que vai acontecer, eu vou na história que ele está contando, vou conversar com o Senhor. E ele revelou aqui para a gente tudo como vai ocorrer, né? Então isso traz segurança, né? Traz esperança para aquele Daniel que estava aflito ali naquele momento. E a partir do 12, do capítulo 12, a gente vai ter a narrativa de uma sucessão de reis que percorreriam todo esse tempo, né? E aí, detalhes, eu trouxe até alguns livros aqui, meus irmãos, porque são muitos detalhes, né? Para vocês terem uma ideia. Tem livros mais superficiais, como o Daniel, acho que a gente está vendendo aqui, se eu não me engano, né? Tem esse livro aqui, eu gostei muito, que é um livro simples do Stuart Olyott, né? Ouse Ser Firme, que ele traz detalhes e é muito simples de entender, né? Então, se a gente quer se pegar mesmo na ideia da escatologia, entender os termos e todas as coisas, tem esses livros, né? Que não são tão grandes, mas que dão um entendimento global muito mais profundo que propriamente aqui na nossa aula, que a gente está passando mais para essa ideia da do nosso tema, né? Que a gente não está falando sobre escatologia, né? A gente está falando sobre cosmovisão. Mas se os irmãos tiverem interesse, depois tem vários livros. Esse aqui já é um pouquinho maior, é da nossa editora Cultura Cristã, mas ele vai falar sobre a revelação messiânica. E aí, ancião de dias, filho do homem, cada detalhezinho do vernáculo ali utilizado, o que aquilo quer dizer. São detalhes grandes que, para mim, eu gosto bastante de estudar essas coisas, mas para nós aqui nós não teríamos tempo, né? Então fica aí a sugestão para os irmãos. Quem gostar dessa literatura, tem muita obra nesse sentido. E aí a gente começa a ver que tem interpretações e interpretações, porque a gente não está vivendo esse momento. Então cada um vai tentar interpretar de uma forma ali, e é bem interessante ter noção do todo. Porque se a gente se prende só a um, talvez não esteja muito correta, né? E aí a gente segue aqui, né, do 9 a 10, o anjo foi resistido por 21 dias, né? A ideia ali quando Daniel está orando, o anjo vem e fala, fui resistido por 21 dias, né? Isso significa que o anjo foi enviado assim que Daniel começou a suplicar. A ideia é que o Senhor ouve as nossas orações desde o início. O anjo veio depois, durante 21 dias, mas ele foi enviado logo no início. O Senhor percebe as nossas orações, né? Ele ouve desde o início. Daniel aprende o valor de perseverar em oração e expectativa pela resposta divina. Deus pode parecer tardar na resposta, né? Mas ele não falha, ele responde às nossas súplicas por redenção completa. E a ideia aqui, meus irmãos, é que a oração de Daniel, lembrem, né? Está muito a ver com aquela profecia que ele leu em Jeremias. Então não é uma oração a esmo, né? Ele sabe como as coisas acontecem, ele sabe o que o Senhor quer e tem o melhor para nós. Então a oração dele é muito ligada ao que de fato ele entende das escrituras, ele entende o que o Senhor tem para aquele momento ali histórico, né? E Daniel ficava aflito com os inimigos, né, terrenos do povo judeu ali, mas Deus estava lhe abrindo os olhos para a real batalha, a batalha espiritual com demônios por trás dos impérios antigos, Pérsia e Grécia. A narrativa aqui do capítulo, ela vai falar, vem o anjo e fala que ele foi resistido pelo anjo da Pérsia e o anjo da Grécia, né? Então, é aquela ideia o Novo Testamento traz, que a batalha é muito mais espiritual do que contra a carne, né? E aqui é posto lá no Antigo Testamento para Daniel, olha, você não consegue enxergar, mas existe uma batalha espiritual, né, que está acontecendo, que muitas vezes a gente esquece no nosso dia a dia. A gente pensa que é só o dia a dia aqui da carne, né? Mas existe essa questão espiritual. E aí eu trouxe a ideia de John Stott, quando ele vai falar em Efésios, né? Ele fala que a gente está, né, como se fosse um teatro mesmo. Existe uma cena, né? Uma peça sendo encenada, que seríamos nós aqui, né? Mas existe uma plateia e é o plano espiritual, que existe uma batalha grande ali e que a gente às vezes esquece. Mas é isso que é apresentado aqui para Daniel. Existe esse ponto também e a gente não pode deixar ele de lado. A gente continua aqui, né? Aí já chegando perto do capítulo 12, as visões do exilado nos ensinam, né, acerca do descanso e da herança, né? Mas não sem antes apresentar as tribulações e as perdas. A gente já está avançando aqui para 10, 12, a gente deu saltos, porque o próprio livro dá esses saltos, porque a ideia é a gente pegar esses pontos que fortalecem Daniel, né? Então a gente vê que no final existe um descanso,
e uma herança prometida pelo Senhor, e que de fato vai acontecer. Daniel 11, ele vai retratar a história de reinos, focando na figura má de Antíoco Epifânio. Então a gente pega o Stuart Olyott, traz isso no livro dele, ele pega essa parte histórica falando da sucessão e de que cada imperador que vai aparecendo ali, ele vai citando os nomes. Então, ou seja, hoje a gente consegue, pela essa questão histórica dos livros, ver que de fato a revelação para Daniel aconteceu. E vejam, 500 anos antes de Cristo, né? Hoje a gente consegue ver que tudo se cumpre daquela forma, né? Como é seguro confiar no Senhor. Ele falou e vai acontecer. As visões apocalípticas de Daniel, aqui do capítulo 12, né? Quanto ao discurso escatológico de Jesus, falam de uma tribulação singular no tempo do fim. Então, e aí, sermão profético de Jesus lá em Mateus 24 e Apocalipse, né? Falam desse período de grande tribulação, né? O Heber Pai, ele vai falar que a gente passa dores de partos, né? O que a gente enfrenta hoje são dores de partos, mas que existe uma grande tribulação que vai acontecer. A gente tem pequenos anticristos, né? E aí existem interpretações, mas aqui a gente vê pequenos anticristos, mas tem o anticristo, né? Do final dos tempos. E aqui é apresentado Daniel, é apresentado no sermão profético de Jesus, é nos apresentado em Apocalipse, e as coisas acontecem dessa forma mesmo, né? O capítulo 12 retrata essa grande preservação do povo, né? O Senhor preserva e existe o remanescente fiel sempre, o Senhor vai preservar até o fim dos tempos. E vejam que as próximas aulas a gente vai falar sobre redenção, né? E alguns temas atrelados à redenção e, por fim, consumação, glorificação, aí depende do termo que a gente usa, mas essa visão dos tempos, né, de como acontece, ela fortalece a nossa ideia hoje, que a gente está nesse passo de redenção, nesse momento de redenção. A gente falou sobre um momento de criação, Deus cria todas as coisas muito boas, tudo muito bom. A gente falou de um período de queda, né, recente, acho que foi a aula passada, que aí a ideia da versão contrária, né, tudo deixa de ser tudo muito bom, mas ainda existe um resquíciozinho bom, e a gente agora está no período de redenção, né? E como a gente entender que o futuro já está definido pelo Senhor, isso fortalece a nossa esperança nesse momento de redenção. Que a gente passa pelas dificuldades, mas a gente sabe que o futuro no final é consumação, é glória, né? Nós estaremos lá com nossos corpos glorificados, mas que existe um período de redenção. Mas a escatologia mostra que a gente vai perseverar e o Senhor vai nos guardar, né? Vai nos preservar. E aí a ideia da fornalha. Ele não nos livra da fornalha, mas ele está conosco, nos preservando dentro da fornalha. O texto não diz que Deus livraria o povo de aflição, né? Mas que seria preservado em meio à aflição. Desculpa, irmãos, eu acho que eu estava falando, era desse aqui. Tá? Essa parte. E aqui a gente já está chegando no fim, né? Mas o reverendo Heber traz, e essas figuras aqui são interessantes porque tem um paralelo muito, por exemplo, com Romanos, né? Quando a gente vai falar que dê a César o que é de César, a gente pega as moedas, né? As moedas têm as figuras dos imperadores. Deem a eles o que é deles, né? Imposto, essas coisas todas. Não é isso que o Senhor está preocupado. Ele está preocupado com outras coisas. Então aqui a gente vê, aqui são uma sucessão dos Ptolomeus, dos Seleucidas, né? Que foram imperadores ali ao longo desse período todo que é narrado, mas que de fato a gente são moedas que passam. Só que a gente tem que fazer a parte da arqueologia bíblica, encontra uma ou outra lá, né? Mas são coisas que passam. E a gente viu que o reino eterno é o reino de Cristo Jesus, é do Senhor. E esse é permanente, esse não falha e dura para sempre. Aqui, então, para a gente entender, né? O último ali é Antíoco Epifânio, né? Que de fato aqui para esse período é aquele chifrezinho que vem, né? E que vai profanar o templo, vai trazer terror ali contra o povo de Deus, mas ele vai passar. O mal tem a sua paga, né? O livro de Daniel traz essa perspectiva. Então ensina que o tempo do cumprimento já está determinado por Deus, né? Não perde o controle. A ideia da numerologia aqui, né? A gente tem 70, mas a gente vai ter 2.000 e tantas semanas, né? São várias narrativas com relação a anos que a gente às vezes não entende hoje, né? Mas que a perspectiva da nossa visão, né? Da nossa cosmovisão é que existe um tempo determinado, existe um fim e ele já foi determinado. Não é alguma coisa que está a esmo. Existe um fim. E esse fim quem determinou foi
o Senhor, né? E a gente vê também nessa numerologia que às vezes vai falar sobre um período, 2 períodos, aí vem 3 períodos, e aí acaba, né? Por que isso? Porque, de fato, Cristo Jesus, quando o mal parece que está dominando, aí vem Cristo Jesus, né? Seja na primeira vinda ou na segunda. Parece que está tudo muito ruim, aí vem Cristo. E aí, com um sopro, ele vence. Então, a ideia de que 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, o normal seria 1 tempo, 2 tempos, 4 tempos. Mas aí a narrativa fala que no terceiro tempo para. Para porque, quando a gente lê em Apocalipse, é o momento em que Cristo Jesus vem. Então, o entendimento pleno das profecias, né, não era uma condição, e ele vai falar sine qua non, para prosseguir na vida cristã. Daniel não interpretou, não entendeu muitas coisas que estavam acontecendo ali. O livro fala que é para Daniel selar e guardar, porque, de fato, para aquele período ali, tem coisas que não seriam presenciadas, né, vividas ali no plano histórico, né, seriam posteriores, como o Antigo Epifânio, né, 500 anos depois. Então, Daniel perseverou, continuou a sua vida, mesmo não entendendo, não vivenciando aquilo que foi revelado para ele, né? E essa perseguição aqui, falando no final do 12, né, perseguição seria purificadoramente benévola aos sábios, algo que os perversos não entenderiam. E é interessante, né, quando a gente estuda Apocalipse mesmo na Bíblia, né, o início de Apocalipse fala de um livro que é escrito, né, é como se fosse um pergaminho, e ele é passado para as diversas igrejas, porque tem que rodar. As pessoas têm que conhecer aquele livro. Mas aqui no livro de Daniel ele é selado, porque naquele período histórico, quando eram escritos os livros, muitas vezes eles eram levados para as bibliotecas e ficavam lá, selados, né? Por isso que esse linguajar, né? Daniel, termina de escrever essas coisas e sela, porque no seu devido tempo as pessoas vão abrir, ler e entender isso que está sendo revelado para você, né? Então, um resumo, assim, bem de en passant sobre esses capítulos 7 a 12, né? No primeiro momento, né, as visões apocalípticas de Daniel nos ensinam a ter confiança em meio à neblina, né, e um engajamento, ou seja, a gente sabe o fim, já foi nos relatado, a Bíblia nos assevera como as coisas acontecem, mas coisas que a gente não vivenciou ainda estão para acontecer. E a gente vai perseverar, vai continuar na vida cristã nesse sentido, se engajando. Daniel, mesmo enfermo, ele se levanta e vai servir, mesmo com aquelas dúvidas todas sobre a esfera, sobre tudo que iria acontecer. No segundo momento, né, a segunda visão, ele ensina que nós somos espectadores, né? Quem vence a batalha espiritual não somos nós, né? É Cristo Jesus lá e o ancião de dias, né? Deus que de fato com sopro é ele que vence. E aí aquela ideia ele traz aqui para Efésios, né? Nós temos a armadura relatada ali no, acho que é capítulo 5 de Efésios, que fala que a gente tem uma espada que é a proclamação do evangelho, mas todos os outros componentes da armadura são de defesa, né? Então a gente traz para essa perspectiva que não é a gente que vence, a gente proclama o evangelho, mas a vitória é Cristo Jesus, né? É ele que veio e venceu, né? E a terceira visão vai trazer essa ideia de que existe um descanso, existe uma herança que é certa, mas que está por vir. Eu já, eu ainda não, a gente está nesse momento, né? Mas ela é certa, existe uma herança e existe um descanso. E aqui também mais um resumo, né? A primeira sessão, a ideia da confiança e o serviço, né? A segunda, a ideia de louvor e oração. E a última, a ideia da perseverança e da purificação. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Confiança, serviço, louvor e oração, perseverança e purificação. A ideia da cosmovisão é que a gente entende o fim das coisas e a gente vai ter confiança, vai servir, vai louvar, vai orar, vai perseverar e vai ter purificação. A gente olha o Apocalipse de Daniel e traz para nós hoje nessa perspectiva, participando dessa história, como um bonde, né? O bonde anda, né? A gente nasce agora, nossos filhos para frente, netos, todo mundo entra no bonde, mas a história está sendo contada já. A gente entra e sai, e a história tem o seu fim. O Senhor já relatou, existe uma herança, existe uma preservação, e a gente está com o Senhor lá no final dos tempos. E por fim, meus irmãos, eu gosto muito de olhar para o original, né? O original não, a linguagem, que a gente não tem os originais, mas a linguagem ali da época.
E a gente tem o anjo Gabriel, o que traz e que explica a Daniel aqui nesses capítulos, muitas das imagens, né, que acontecem. E é interessante, primeiro, que o Stuart Wallis fala que lá quando Cristo Jesus nasce, né, fala que os sábios já sabiam que estava para nascer Jesus. E eles vão procurar a estrela, né? Os sábios é a mesma coisa aqui quando no nosso texto vai falar que os sábios entenderão as profecias. Lá no tempo de Jesus, eles estavam vivendo e conseguiram interpretar Daniel. Jesus estava para nascer, né? Aquele filho do homem iria nascer. O pessoal do fim dos tempos, lá, as grandes tribulações, vão conseguir interpretar algumas coisas que a gente não consegue hoje. Mas o mais interessante, eu falei aqui no início sobre o chifre, né? Chifre na Bíblia dá a ideia de poder, né? E aí Daniel fica aterrorizado, porque são 10 chifres. Um chifre que nasce, 3 caem. Né? O que é isso, né? Como que é difícil? E olha, umas coisas que acontecem, eu acho que aqui foi Stuart Wallis, né, aquele livrinho dele também, ele vai falar sobre um outro chifre, que acontece lá no Novo Testamento, né? Ele vai falar que Gabriel, por exemplo, em Lucas 1:19, Gabriel chega e fala, olha, vai nascer o Salvador. O mensageiro lá que falou com Daniel vem agora no Novo Testamento e fala de novo, vai nascer o Salvador, né? E no relato de Zacarias, né? Naquela quando ele vai fazer aquela tem lá no caputzinho, mas quando Zacarias vai fazer tipo uma música falando sobre o nascimento do filho dele, mas também sobre a vinda de Cristo Jesus, em Lucas 1:68, 69, ele vai usar a mesma palavra que eu trouxe, não sei se os irmãos vão conseguir ver, mas a nossa tradução diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Está falando de Cristo Jesus. Plena e poderosa salvação. Quando a gente pega no inglês ali, né, eu trouxe a parte aqui em inglês também, porque o logos no inglês a gente puxa o estudo ali do grego, bem mais fácil, a gente vai ver que essa palavra que é traduzida para nós como poderosa salvação, born ali no inglês, né, é keras no grego. E o que é keras? É chifre. Keras é chifre. E a gente vê que essa palavra tem ao longo das escrituras, várias vezes ela é utilizada, e aqui ela é mais utilizada em Daniel. O chifre, aqueles 10 chifres, um chifre que é o poder ali que está sendo relatado como poder maligno, agora no Novo Testamento, ele é a nossa tradução, poderosa salvação. Cristo Jesus, ele tem todo o poder para salvar os eleitos dele. Então, quando a gente vai para o original e a gente vê lá Daniel preocupado com chifres, a gente tem um que é todo poderoso, que é mais que tudo, que é Cristo Jesus. E é ele que vem e vence. E é nele que a gente deposita toda a nossa esperança. É com ele, sabendo de toda a obra dele. Seja ativa, porque viveu o que a gente não consegue. Seja passiva, porque morreu pelos nossos pecados. É nele que a gente deposita toda a nossa segurança. Nessa história de vitória, que já aconteceu na cruz, e que a gente espera pelo final dos tempos, para estarmos na boda. Como a gente fez aqui hoje. Vai ter uma boda lá, na eternidade. E é isso que a gente anseia. É isso que a linguagem apocalíptica nos traz. Esperança. Trouxe para Daniel, traz para nós. Existe um tempo que a gente vai estar com o Senhor. Amém? A gente tem muita dificuldade. Nosso cosmovisão fala isso. Tem impérios, tem cultura, tem um monte de coisa. Mas a gente tem segurança. E é muito maior que todas essas coisas. Perseveremos que a herança, a purificação é certa. Amém? Dei uma corridinha, irmãos. Me desculpe, mas é que o tempo hoje foi mais curto. Detalhes, números, sequência de chifres. A gente tem livro à beça falando sobre isso. Se vocês quiserem conversar. Na outra igreja a gente teve uma EBD sobre escatologia, que é fantástico. Eu gosto bastante. Mas para cá eu acho que a gente não tem tempo de tratar. A gente fala mais sobre cosmovisão. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, Pai, que desafiador, Senhor, sobre Apocalipse, falar sobre a tua palavra. Nós que somos pecadores, Senhor, que muitas vezes entendemos errado as coisas. Mas que bom, ó Pai, que o teu Espírito é que fala no nosso coração. Que bom que essa segurança, Senhor, na vitória do Cordeiro, no final dos tempos em que o Senhor nos preserva,
e que o Senhor tem um banquete nos esperando nas bodas. Ó Senhor, que essa esperança que lá atrás, para Daniel e seus amigos, nos fortaleceu, que ela nos fortaleça hoje, Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas amizades. Que a gente proclame isso, ó Pai, aos nossos amigos, a quem precisa de fato ouvir, Deus. Nós temos a nossa missão, a gente tem o ID, a gente tem que proclamar, e a gente sabe que o Senhor não vai nos deixar só, seja em qualquer situação. Que o Senhor é o autor da história, o Senhor já sabe o fim, e como nós aqui, quando escrevemos livros, monografias, já sabemos a conclusão, o Senhor também já sabe e revelou para a gente. E a partir dessa revelação, a gente tem certeza que os teus eleitos estarão com o Senhor. E é nessa certeza, nessa segurança, que a gente pede que teu Santo Espírito nos direcione, nos preserve, caminhe conosco, Pai, para que sejamos cada vez mais fortes e para enfrentar as nossas dificuldades. Senhor, continua conosco nesse longo de dia, nesse domingo, traga-nos também para o culto vespertino, ó Deus, e que no nosso campo missionário a gente possa estar com essa certeza, essa segurança, que a gente tem uma missão e a gente vai servir, como Daniel, sabendo que as coisas vão acontecer. Aquela ideia da neblina, Deus. A gente vai enfrentar as coisas porque a gente sabe que é o Senhor que nos sustenta. E é somente o Senhor que tem a vitória. A gente só recebe o reino, Deus, porque a vitória é toda do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.